Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem. Será que realmente houve a ressurreição de Cristo? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitas pessoas estão aí divulgando, muitas pessoas estão divulgando no YouTube, em outras plataformas, que Jesus foi uma invenção de Roma, que Jesus foi uma invenção do Concílio de Nicéia, que Jesus se refere ao nome de um ser demoníaco, e balalá, balalá. Doutores, não vou nem falar, porque eles não são judeus. Os judeus consideram mesmo que Jesus é uma fraude, a maioria dos judeus. Ou outros falam que ele foi apenas um profeta. Mas eu falo porque está aí. Doutores que se dizem doutores, não, e vou, e prova daqui, prova dali, busca escrito daqui, busca escrito ali. Só que na Bíblia não. Busca só escrito fora da Bíblia. Ah, que o doutor Tico-Tico no Fubá falou, escreveu isso. Olha aqui, eu vou ler para você. Tá na Bíblia? Não, é que fulano de tal, doutor e não sei o que lá. E nisso está confundindo a cabeça de muita gente. Muitas pessoas. Aí fica por aí. Com ventos. O pior não é nem vento de doutrinas. As pessoas vão se tornando ateu. Nada que isso para Deus mude alguma coisa. Porque ser ateu ou ser um religioso é a mesma coisa. Eu acho que é melhor ser um ateu do que um religioso, porque religioso está nas trevas, está profanando, blasfemando contra Deus toda hora. O ateu, pelo menos, está lá. Está no seu canto lá, está cuidando lá da vida dele, da família dele, do trabalho dele, então deixa para lá. Agora o religioso, não, o religioso é complicado. Então veja. Eu quero te mostrar aqui uma referência simples, que talvez você já leu, mas faz tempo, você não sabe nem onde está escrito mais. E Paulo fala também. Paulo fala dessa referência. Mostrando que com isso realmente foi falado a respeito de Yeshua, ou Jesus de Nazaré. Realmente foi falado dele, não foi falado de outro personagem da Bíblia, não. Paulo mostrou aos seus ouvintes que realmente se tratava de Jesus. Então vamos nos alimentar, vamos recapitular passagens bíblicas para que você venha acreditar no que está na Bíblia, não no que doutores falam. Palavra de doutor, a única palavra de doutor que eu acredito é quando é um médico. E olhe lá ainda, hein? E olhe lá ainda. Eu sou meio curioso, dependendo do remédio que ele manda eu tomar, eu vou lá, vou pesquisar a bula ainda. Tem isso também. Não é porque vai mandando que eu vou bebendo, não. Então leia comigo aí. Abra sua Bíblia, seu aplicativo. Salmo capítulo 16, versículo 10. Tem dois textos aí. Tem um da Nova Almeida Atualizada e o da NVT. Eu vou ler na NVT. Pois tu não deixará minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Se eu ler na Nova Almeida Atualizada, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, o mais fácil de entender é a NVT. Pois tu não deixarás minha alma é vida, entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Faz mais sentido. Mas aqui, quem escreveu o livro de Salmos foi Davi. Olha, até aqui, ó. Oração de Davi. Deixa eu ver se nesse capítulo aqui tem. Aqui, ó. Salmo de Davi. Então, quem escreveu Salmo 16, versículo 10? Foi Davi. Mas aqui, Davi estava se referindo a ele? Se você não conhecer a passagem que eu vou te mostrar no futuro, no outro futuro, ó, em outra passagem que Paulo disse, talvez, tudo bem, você fica aqui, você vai ler isso daqui, e na sua cabecinha aí, você ouvindo esses doutores, meia tigela, falando que Jesus foi uma invenção de Roma, que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma e não sei o que lá.
Quer dizer, abre-se, cria uma pulga, cria uma dúvida aí na sua cabeça. Cria uma dúvida. Mas eu vou te mostrar que aqui Davi não estava se referindo a ele, Davi. Não. Aqui ele estava se referindo por uma inspiração de Deus, do Espírito, do Senhor, do Soberano, de Elohim, de Yahweh, aí é o nome que você quiser. Ele estava falando, escrevendo isso aqui, esse salmo, inspirado por Deus, ou profetizado por Deus. Ele estava falando de Jesus de Nazaré. Ele estava falando de Cristo, porque Cristo é o ressuscitado. Aqui Davi não estava falando não era uma autobiografia. Ele não estava falando que ele, Davi, não iria ser desintegrado dentro do túmulo. Ele não estava falando que ele seria ali, passaria por aquele apodrecimento dentro do túmulo. Porque, é claro, se você pegar no literal aqui, sem um mínimo de espiritualidade, sem um mínimo de outros conhecimentos, você pode pegar esse versículo e falar, não, para com isso. Davi estava falando dele. Mas então Davi ressuscitou. Então Davi, porque um corpo ele começa a deteriorar, começa a soltar bactérias ali a partir do 4º dia. Então aqui, no literal, lê isso aqui, você entende, fala, não, isso daqui, aqui está falando que Davi, não está falando de outro personagem. Talvez seja por isso que os judeus não acreditem que que Cristo, né, foi o Messias. Talvez eles não acreditem que Jesus veio como filho de Deus. Talvez é por isso. Porque talvez os judeus desprezem os livros da história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque não é Novo Testamento, e desprezem também os escritos de Paulo, de Romanos a Filemão. Talvez os judeus desprezem o livro do Apocalipse. Falam, não, para mim o que interessa é o Antigo Testamento, juntamente com a Torá, juntamente com as leis de Moisés. É isso que me interessa. E esses doutores, inclusive o morcegão com as suas campanhas, com seus votos, com seus sacrifícios, dele não, que ele faz as pessoas fazerem, ele também, ele devia tirar de Mateus Apocalipse, ele devia arrancar da Bíblia dele, porque ele só vive do Velho Testamento também. Você entende? Então aqui, vou te mostrar que Davi não estava falando de si próprio, Davi não estava falando que ele iria passar, ele apenas... Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça. E aí, você acha que Davi era santo? Não foi ele que mandou o marido de Betseba ir para a guerra só para ficar com ela? Ele era santo? Você acha santo? Então ele não estava falando dele. Aqui só esse santo aqui ele estava falando de alguém para o futuro. E olha que interessante, eu na minha leitura vespertina, Atos capítulo 13, do versículo 26 ao 37. Leia, vamos ler? Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também vocês gentios, tementes a Deus. Esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Versículo 28. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas, ainda assim, pediram a Pilatos que o matasse. 29. Depois de cumprirem tudo o que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém.
Agora eles são suas testemunhas diante do povo. 32. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. Quando se fala boa nova, é evangelho, boas notícias do reino de Deus. A promessa foi feita a nossos antepassados. E agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo salmo diz a respeito dele. Você é meu filho, hoje eu o gerei. 34. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi. Versículo 35. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto: não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. 36. Não se trata de uma referência a Davi. Por quê? Depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com os seus antepassados. E o seu corpo apodreceu. Veja que também Davi, naquele arrebatamento que Paulo falou, que os religiosos acreditam que é carne e sangue. Não. Aqui mesmo Paulo já estava falando que aqui, ó, Davi apodreceu, acabou. Então o corpo de Davi não ia ser arrebatado, ia ser arrebatado só os que estão dentro das chamadas igrejas. É isso que esses religiosos acreditam. Então veja aqui, é uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Que coisa maravilhosa isso, hein, gente? Eu vou ler do 34 em diante. Que coisa maravilhosa, que coisa explicativa. Quer dizer, essas pessoas que estão por aí falando que Jesus é uma invenção de Roma, que Cristo não ressuscitou coisa nenhuma. Quer dizer, então, a Bíblia, gente, para eles têm que rasgar, eles têm que parar de falar de Bíblia. Eles têm que fazer vídeo de outras coisas, de alimento, de dancinha. Eles têm que fazer vídeos assim, de aplicativos, comprando. Aplicativo não, que eles vão mentir também. Comprar, fazer vídeo de microfone, de fone. Eles não podem falar da Bíblia. Porque a vergonha para eles é maior, porque eles se dizem doutores. Eles se dizem conhecedor do grego, do hebraico, do saravaico, do aramaico, do. Então, vamos ler de novo aqui. Mas eu quero lá primeiro Salmo 16:10. Vamos lá. Olha aqui. Davi disse: pois tu não deixarás minha alma entre os mortos. Não permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Então Davi aqui, quem estava falando aqui pela boca de Davi era exatamente o eterno Criador. Era o Espírito que falava pela boca dos profetas. E este Davi, ele foi enterrado com seus antepassados, como Paulo disse. E ele fez o que? Ele apodreceu no túmulo. Então essa fala não foi para Davi, doutor. Se você conhecer algum doutor que anda por aí falando que Jesus é uma invenção de Roma, que Cristo não ressuscitou coisa nenhuma, apresenta então essa referência para ele. Aí voltando lá em Atos 13, do 34 a 37, pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi. Deixa eu ver essa referência. Onde que é que está isso aqui? Isaías 55:3. Deixa eu ver como que está escrito lá. Venham a mim com os ouvidos bem abertos. Escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente. O amor que fielmente prometi a Davi. Você vê umas palavras dessas. É palavra espiritual, entendimento. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto: não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi.
Porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo apodreceu. Olha aqui. Então aquela passagem de Salmo 16:10 não foi para Davi. Aqui era uma referência a Cristo, que iria ressuscitar ao terceiro dia. E o corpo desse santo, do santo de Jesus de Nazaré, do Yeshua, que não tinha pecado, não teve pecado, ele, ao terceiro dia, ressuscitou, ele não apodreceu, ele não chegou ao quarto dia. Ou você vai achar que isso era Lázaro? Só falta você pensar que isso aqui foi para Lázaro. Lázaro foi santo? E onde fala na Bíblia que Lázaro iria ressuscitar, hein? Não seria um coma? Lázaro não teria saído de um coma de 4 dias? Mas deixa isso para lá, que isso aí dá confusão. Não se trata uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados e seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Está aí. Simples, fácil esse entendimento. Então, se você que está fazendo uma escola de teologia, estudando, se você está fazendo aulas de teologia que não vale nada, é esterco. Se você é um pregador, se você tem dúvida, se você não é nada disso, você é apenas uma pessoa que gosta de ficar nas for you aí da vida vendo vídeos nos aplicativos, e você se deparou com o doutor, eu não vou falar nome aqui, eu não vou dar palco para esses camaradas, mas é doutor não sei o que, e tal, né? Ah não, Jesus foi uma invenção de Roma. Que ressurreição, que Jesus ressuscitou nada, isso é mentira. Esse Cristo ressuscitou nada. Então vamos rasgar, vamos tocar fogo na Babilônia. Vamos tocar fogo na Babilônia. Vamos tocar fogo na Bíblia. Vamos rasgá-la, porque é inútil. Então, se você está nessa ladainha, se você está sendo engrupido por esses falsos doutores, mestres de porcaria nenhuma aí, saia fora. Não acredite, olha, nem em rodapé de Bíblia de estudo. É o que eu falo, não acredita nem em Bíblia, nem em rodapé de Bíblia de estudo. Acredite no que está no texto bíblico, no texto. Não fique indo atrás de referências. As referências servem, mas os estudos deles, a maioria dessas coisas de Bíblia de estudo, do rodapé, é esterco, não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. São esses estudos, dessas Bíblias de estudo, que têm confundido a cabeça desses doutores. São apostilas, são a busca por entender o grego, o aramaico, o saravaico, o hebraico, o latim, que tem deixado eles nessa confusão, que tem tornado eles assim, ó, abilolados. Agora, se você pedir sabedoria e entendimento para o Deus que habita no seu espírito, que é o Criador de todas as coisas, que é aquele Deus que está lá em Apocalipse 21:3, então você terá a sabedoria que Ele vai dar. Você vai ser ensinado por Ele. Você vai ter entendimento nos escritos bíblicos. A Bíblia, ela mesma, se é a palavra de Deus, que eu creio, mesmo tendo a adulteração de homens, acréscimo, tudo bem, mas a maioria do escrito foi inspirado. Então, se você crê que a Bíblia é um livro inspirado, então acredite no que está ali escrito. Se você lê de primeiro e aquilo chamar a sua atenção, acredite naquilo. Não se confunda com a explicação de outras pessoas. Não acerte o seu relógio com o meu e muito menos com esses doutores por aí. Vá na Bíblia e leia. Você leu aqui, olha, peraí, vem cá, é isso mesmo, peraí, nós estamos lendo aqui, Atos é isso, Atos, Salmo 16:10, peraí, Salmo 16:10 está falando, e a gente sabe que Davi não foi santo, que é Davi não, Davi pegou Betseba lá, botou uma gaia no marido dela e matou o marido, não sei o que lá que aconteceu, não sei. Então Davi não foi santo, então vou procurar isso aqui, aí você vai procurar e ver, eu não sei nem se tem referência, deixa eu abrir a Bíblia aqui, não sei nem se tem referência, olha lá, Salmo 16:10, vamos ver se o aplicativo, ó, tem tudo isso aqui, ó. Vamos ver se ele mostra alguma referência, deixa eu ver. Não, só fala que a alma entre os mortos é Sheol, não permitirá que seu santo aqui, opa,
Aqui, se tem alguma referência aqui. Não, aqui fala o teu santo. Na Nova Almeida atualizada, deixa eu ver se tem lá em Atos. Atos 2, Atos 3, 35. Tem aqui, ó, essa referência aqui, ó. Só que primeiro Coríntios 15, 4, deixa eu ver o que fala aqui. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. Não, mas tudo bem, mas o legal é você ver Paulo falando, explicando, né? Deixa eu ver aqui. Então, nós tivemos uma na Almeida século XXI, a referência, tal. Também tem Atos lá. Ó. Jó, capítulo 21, 13, fala o que aqui? Passam os dias em prosperidade e descem a sepultura em paz. E, no entanto, dizem a Deus, deixa-nos em paz, queremos saber de ti. Não, não é isso. Não, então quer dizer, a referência aqui está sendo só realmente Atos 13, o 13:35, tem aqui a referência. Em outro salmo ele explicou de tudo mais direto, não permitirás que o teu santo apodreça o tubo. Você entendeu? Então se você tiver um aplicativo desse, é bom, é que eu não sei se os outros aqui vai demorar, a Bíblia aqui deve ter que é a meio do século XXI, essa ARA, aqui ó, a NVI, Bíblia de Estudo, as Bíblias de Estudo normalmente tem, aqui ó, NVI, é grandona aqui ó, nessa NVI, aqui, ó, a NVI, porque, Salmo 16:10, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aí você indo, procurando a referência, essa daqui tem que ó, vai em Números 16:30, Salmo 30, e ela tem Atos 13:35. Você vê, então, é assim, aí você vai lá e vê se realmente, mas nas referências, aqui ó, não sei, vamos ver se ela tem alguma referência que fala sobre isso aqui. 16, do 9 ao 11. Refere-se à alegria da segurança total. Davi fala aqui, assim como no restante dos seus salmos, primeiramente a respeito de si mesmo e a respeito da vida que agora desfruta pela misericórdia, provisão e cuidado de Deus. O Senhor em que o salmista se refugia determina vida para este e por isso... E não o abandonarás no sepulcro, ainda que corpo e coração possam fraquejar. Está implícita, se não explícita nessas palavras, a confiança de que o salmista, tendo o Senhor como seu refúgio, nem mesmo o sepulcro poderá dar-lhe vida. Gente, você viu? Se tudo isso podia ser... Se tudo isso podia ser dito a respeito de Davi, quanto mais a respeito do prometido filho de Davi. Por isso, Pedro cita e declara... profetizou, aí o que é grande o estudo deles aqui. Se tudo isso podia ser dito a respeito de Davi, quanto mais a respeito do prometido filho de Davi. Por isso Pedro cita e declara que com essas palavras Davi profetizou a respeito de Cristo e da sua ressurreição. Atos o emprego semelhante de Paulo. Tudo bem, no finalzinho, mas você vê, antes ele estava falando aqui, né, no entendimento dele, que Davi estava se elegendo um santo, se elegendo alguém assim. Aí lá embaixo, você vai ver na Bíblia de Estudo, você vê, confunde a vida da pessoa, confunde a cabeça da pessoa. Mas aí você procura lá, apareceu essa referência de Atos 13:35. Aí quando você vai lá, você vê, aí você lê o contexto, você vê que Paulo falava que aquele salmo se referia a Cristo, não a Davi. Você faz uma análise racional rapidinho e você vê que Davi não foi santo coisa nenhuma. Davi apenas foi um escolhido de Deus. Deus gostou dele e tal, e deu esse livro de Salmo inspiração para ele escrever. Mas você vê como que é interessante as referências. Agora, na Bíblia de Estudo, fica complicado, que ela confunde você. Se você não tomar cuidado, você fica confuso. Tá bom? Será que realmente houve a ressurreição de Cristo? Claro que houve. Ao terceiro dia, porque foi profetizado em Salmo e depois veio e aconteceu os 40 dias. Inclusive, para mim, o que mais prova que realmente Cristo ressuscitou, não sei se foi 40 dias que ele andou com os discípulos, não sei. Mas para mim, o que deixa claro é João capítulo 21, versículo 22, que Jesus disse a Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte. Aí você vai lá no Apocalipse, quando você vê Apocalipse 1, 10, 11, 17 e 18, você vê que ali Cristo voltou realmente na ilha de Patmos, quando João ainda estava vivo, para falar, para dar as ordens, para ensinar, para mostrar. João escreve no livro e envia a 7 igrejas tudo que você está vendo que está acontecendo aí. Acontecendo aonde?
o juízo, o grande e terrível dia do Senhor que chegou em Jerusalém. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha, compartilha, comenta, se inscreve, ativa o sininho. E se você quiser assistir mais vídeos desse canal, vai lá na descrição, tá lá na descrição um link onde nós temos mais de 2.000 vídeos gravados, tá bom? Com vários, diversos assuntos aí que possa te interessar. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.